Vamos iniciar mais um episódio do BBW Cast e hoje o tema é voto consciente. Eu sou a Mânia Pires. Eu sou a Poliana Possati e hoje presente em nossos estúdios Renato Micheles, empresário e presidente da União das Entidades de Presidente Prudente e Região. Seja muito bem-vindo, Renato. É um prazer estar aqui com vocês, Poliana, Mânia, um prazer poder dividir um pouco das nossas intenções com relação à campanha do voto consciente. Bom, nas últimas eleições de 2022, aí falando das eleições presidenciais, a gente teve mais de 31 milhões de brasileiros que tiveram uma abstenção do voto. É sobre isso que você quer falar um pouco hoje, né? Sobre essa abstenção. Você quer tirar as pessoas de dentro de casa para realmente fazer aí com que elas vão até as urnas. Então, Polônia, além de tirar esse pessoal de casa e entender a importância do voto, as pessoas precisam também entender a importância de escolher bem, de estudar seus candidatos, né? A gente costuma, às vezes, perder algum tempo para escolher uma roupa, um sapato, para escolher um filme que vai assistir. Enfim, a gente faz várias escolhas normais dentro da nossa vida e a gente, às vezes, acha que não tem tempo, 10, 15 minutos, para ler a respeito de um perfil de um candidato, a vereador, a prefeito, ou saber alguma informação mais profunda a respeito desse candidato. Então, a gente quer que as pessoas entendam que o quão importante é esse estudo, essa verificação dos antecedentes dos candidatos, para poder fazer uma boa escolha. E como que é fazer uma boa escolha? Então, essa campanha vem de encontro a isso. Nos ensinar, porque eu me coloco também na situação de que eu também estou aprendendo a fazer essas boas escolhas, a como fazê-las. Através de pesquisa, hoje a internet nos fornece informações variadas sobre todas as pessoas. Então é fácil de pesquisar a vida do antecedente do candidato, né? Entender a que ele veio, participar de comícios, de entrevistas, poder tirar um tempinho para assistir uma entrevista do seu candidato, ler o perfil dele, o que ele pretende com a eleição dele, né? Então, todas essas formas de você se aprofundar um pouco mais no conhecimento vão nos ajudar a fazer uma escolha mais correta, né? Ainda mais esse ano que é um ano eleitoral, né, um ano importantíssimo de decisão, principalmente para os nossos municípios, né, Presidente Prudente e Região, né, pessoal que está nos assistindo aqui, ter mesmo essa consciência e saber o valor do seu voto. Porque muitas pessoas, elas ainda não sabem o valor que é um voto, porque um voto faz a diferença, certo? E como que seria essa questão da compra do voto? Que muitas pessoas ainda se vendem, né? Sim, a gente costuma falar que esse voto de agora, essa eleição de agora, ela é mais importante até do que uma eleição majoritária para presidente, para governador, para deputados. Por que a gente entende isso? Porque os políticos que serão eleitos agora são aqueles que estão na base, são aqueles que mais, as decisões deles são as que mais nos afetam, porque afetam a educação, a saúde, a segurança, a limpeza da nossa cidade, são coisas que afetam mais diretamente a população. Então, o nível de importância desse candidato eleito é muito grande. Com relação à campanha, ela vai focar em alguns fatores. Um deles é esse que você citou. Quando a gente fala em compra de voto, a gente não necessariamente pensa em comprar, te dou R$ 100, pelo seu voto, não é isso. Mas, às vezes, a própria troca do voto. Você escolher seu candidato porque ele te fez um favor. Você escolher seu candidato porque ele te ajudou lá trocando a lâmpada do poste que está na frente da sua casa, ou tapou um buraco que estava na frente da sua casa. Essa troca não seria a maneira mais eficiente, mais correta de você escolher seu candidato. Antes de mais nada, você tem que entender se esse candidato tem condições, tem conhecimento, tem competência para ser eleito. Um exemplo, um vereador. Esse ano nós vamos focar muito na campanha de vereadores. Porque, às vezes, na campanha municipal, os eleitores entendem que o prefeito faz isso, faz aquilo. Mas a importância do vereador, legislando, criando leis eficientes para que a cidade se desenvolva, que a cidade tenha uma qualidade de vida melhor para os seus munícipes. Quem faz isso são os vereadores. Quem
faz a fiscalização do prefeito, do que ele está fazendo, onde ele está gastando o quanto ele está gastando. É o vereador. Então, esse vereador precisa entender disso. A LDO. E o próprio vereador também, né? Porque muitos vereadores também não têm a consciência do poder que ele tem, né? Porque ele faz uma diferença total na gestão municipal. Como que a gente pode falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essa questão da importância do vereador? O próprio vereador se sentir importante no cargo. Aí já é uma outra esfera, né? Que a gente precisaria pensar em alguns mecanismos de orientação dos candidatos, né? Como melhor instruir um candidato sobre a total abrangência do trabalho que ele vai fazer. Sim. Eu entendi o que você quer dizer, eu também às vezes eu penso isso, falo muitas vezes o próprio candidato não sabe o que ele vai fazer lá dentro Porque da tem uns Câmara. perfis, né? É, Bem então, cômico assim nas campanhas, né? aí cai num outro mote da nossa campanha, que é justamente o voto de protesto, que para Sim. nós é uma coisa assim muito errada. O melhor voto de protesto é você votar direito, é você votar bem e botar um bom candidato. Aí seu protesto vai ter um efeito muito bom. Você votar em figuras folclóricas, figuras que não vão agregar nada, com certeza vai prejudicar o município. E a partir dessa campanha do voto consciente, quais são as ações de conscientização que vocês realizam junto à comunidade para que, de fato, essa mensagem seja levada ao maior número de pessoas? Esse ano nós estamos mudando algumas formas de comunicação no Voto Consciente. A nossa campanha, nós já estamos na 7ª edição dessa campanha, a gente vem desde 2012, em todo o ano eleitoral, fazendo essa campanha. Esse ano nós vamos dar maior enfoque às mídias digitais, influencers inclusive, né? Pessoal que trabalha com As mídias. as mídias digitais, então vamos dar bastante enfoque nesse setor. As rádios, a gente quer trabalhar muito com as rádios, porque pega um outro público, uma faixa etária um pouco mais alta, um público que fica em casa, um público que está trabalhando em obras, você tem outro tipo de público que muitas vezes, então a gente vai trabalhar com rádios. Outdoors, nós reduzimos bastante o número de outdoors, vamos fazer só 10 outdoors na cidade. Panfletagem, nós vamos trabalhar. Jornais, nós vamos trabalhar. Adesivos, campanhas, a gente quer fazer algum tipo de campanha também em locais, que nem nós tivemos uma ideia que estamos ainda organizando essa ideia. Tem alguns setores da cidade, bairros, que nem tem aquele fundo de vale ali perto do Prudent Shopping, eu não lembro como é que é o nome ali que eles chamam, e junta uma rapaziada, final de semana ali, bastante gente, tem centenas de Uma rapazes. praça poliesportiva, né? Então, você chegar lá e porque às vezes a gente, como é mais velho, às vezes eles não Nos acabam... famosos rolezinhos. Eles vão achar que vão Mas ser a gente pega, abordados, porque né? tem influencers que estão sempre Que por ali. conseguem A se gente infiltrar. conseguir levar Uhum. uma comunicação para essa turma. Eu conversei no cartório, no 101º cartório eleitoral, de repente levar uma urna eletrônica lá para fazer uma noite de Uhum. brincando, né? Uma forma lúdica de você ensinar a votar. Que ali tem muito jovem de 16, 17, É. 18 anos de idade e que, de repente, Que bom nunca que vocês votou. estão preparados para esse tipo, né, de adaptação da Sim, a comunicação. gente Porque, por exemplo, às vezes aquela pessoa mais velha que deixou de votar, ela já tá cansada. É um tipo de estafa, né? De que não acredita mais no Brasil. E tem o jovem que às vezes não quer se iniciar. E são comunicações completamente diferentes, como você disse, né? Com certeza. Você falou sobre o apoio do cartório eleitoral. Apoios e tratativas de conscientização de campanha, vocês contam com esse apoio, né? Do cartório, do tribunal. Poliana, desde que há 2 meses que a gente começou a fazer as tratativas para fazer a campanha desse ano, a gente vem se conversando, tanto com o 101 quanto com o 402. Nossa próxima conversa, assim que a gente tiver o material de divulgação pronto, que eu acredito que daqui uma semana, 10 dias, a gente já vai estar com isso, a gente vai no juiz eleitoral da nossa região para apresentar, para a gente não incorrer em nenhum tipo de má informação ou erro de comunicação. Então, a gente quer trabalhar dentro da legalidade do processo todo. Poliana comentou, né, um pouquinho sobre essa questão do mais velho deixar de votar, já não ter aquela obrigatoriedade de votar. Você acredita que ele pode influenciar aquele jovem do primeiro voto? Eu acredito que dentro do ambiente familiar, dentro do meio dos mais velhos, mais jovens, acho que lógico que existe um trabalho de influência, né? Tem uns que
de um viés, outro de outro viés, mas a gente não entra nessa questão. A nossa campanha ela não tem viés nenhum, então Ela é, está direcionada e focada na focada na conscientização. importância do voto, Sim. né? A importância de você fazer a diferença pelo seu voto, que é a única ferramenta democrática que nós temos para mudar alguma coisa é o nosso voto e a nossa comunicação, a gente ter liberdade de expressão, de poder reivindicar, poder reclamar, né? Isso também é importante. Mas acho que a Poliana até citou sobre uma certa descrença, né, da população na política. Acho E que acaba sendo um desafio muito grande para vocês que abraçam uma campanha, uma causa como essa, porque no momento em que 31 milhões de brasileiros ficam em casa, uma polarização como ninguém tenha visto antes, vocês tirarem essas pessoas de dentro de casa e mandar essa mensagem de falar: olha, vamos votar, a única mudança é o voto, é um desafio bem grande, né? sim, é um desafio bem grande, mas a gente vai dando um passinho de cada vez. Mas vamos analisar por um outro prisma, que é o que eu costumo pensar a respeito. Por que que há essa descrença hoje na política brasileira? Ah, porque existe uma grande polarização e isso está havendo um desgaste. Sim, pode ser. Só que essa polarização, por que que ela está havendo, no meu entender, na minha opinião? Porque as pessoas começaram a pensar em política, começaram a discutir política. Outro dia eu estava fazendo compra no supermercado, eu escutei, eu passando, até o senhorzinho estava um pouco mais eufórico, conversando com um funcionário, eles estavam falando sobre política. Você vê que a população, por mais humilde, mais faixa etária maior, qualquer um hoje tem conhecimento de política. Não se discutia, eu sou um pouco não, muito mais velho que vocês. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não se discutia tanta política quanto hoje. Isso gera polarização, porque eu penso de uma forma, você pensa de outra forma. Então não é ruim isso. A polarização é boa, porque ela gera discussão, né? Ela gera um debate político que vai fazer o quê? Vai fazer com que nós amadureçamos como democracia. É. Ah, é rápido? Não, não é rápido, demora. O começo às vezes é dolorido, porque essa discussão ela é muito ambígua, muito dual, pode ser, mas nós vamos ver no futuro uma sociedade mais equilibrada. A gente vive num país democrático, né, porém com algumas imposições. Você acredita nessa democracia? Não vou falar pela UEPP, eu vou falar pessoalmente. Sim, Hoje eu estou vendo algumas dificuldades de acreditar nessa democracia, justamente por uma coisa que nós pautamos como regra básica para a democracia, que é o poder de estarmos nos comunicando e falando aquilo que a gente pensa, sim. né? Então, hoje está havendo algumas restrições no, no, no que a gente pode expressar como opinião, que é o nosso entender, até já fizemos alguns editoriais a respeito disso, a gente tem que ter total liberdade de dizer o que pensa. Mesmo que isso às vezes doa ou não seja politicamente correto. Existem mecanismos legais que podem me fazer sofrer uma penalidade por dizer uma mentira ou por dizer ou para fazer uma afronta a uma pessoa. Já existem mecanismos. Se eu posso ser criminalizado por injúria, enfim, tem uma série de mecanismos legais. Já existem, vamos usá-los. Não restringir a opinião, mesmo que ela seja contrária à minha, né? Então eu prezo pela meu poder de dizer aquilo que eu penso e pelo que meu adversário também, se ele quiser dizer também, eu prezo. Então eu defendo o direito de todos falarem, mesmo que não seja aquilo que eu penso. Eu acredito muito que, a pessoa ela tem o direito do voto, né, e da escolha também. Com Eu acho que o certeza. que falta um pouco na política, né, vamos dizer até na politicagem, é o respeito. Então a gente vê muito, nos municípios ao redor de Presidente Prudente, né, cidades um pouco menores, essa questão das rinchas políticas, né, tipo assim, de não aceitar o direito da escolha. Por isso que eu perguntei para você essa questão de você acreditar ou não na democracia. Eu acredito muito na democracia, porém eu acho que falta um pouco, respeitar o limite e o espaço da escolha, né. Eu acho que essa campanha do voto consciente, ela veio, num bom momento, né, a gente está aí nesse ano de 2024, um ano eleitoral e eleições municipais. Eu acredito que a conscientização da importância do voto, principalmente para o jovem que vai votar pela primeira vez, né, precisa dessa orientação e já aprender junto sobre esse respeito e o limite, né. Não, a minha escolha é essa. É. Hoje eu sei qual é o meu direito na sociedade.
E apesar de, assim, desde 2012 vocês já estarem aí, né? Como a Vânia disse, Sim. é 2024, né? Então, 12 anos aí 12 já anos. nessa caminhada, mas acredito que vá tomando cada vez mais força justamente por conta dessa polarização, dessa quantidade de Sim. abstenção. E você comentava com a gente aqui nos bastidores anteriormente que agora vocês também vão iniciar um projeto de um acompanhamento pós-eleições, né? Além da conscientização do voto, vai também talvez abrir um projeto aí para acompanhar os vereadores que vão ser eleitos, o chefe do executivo. Como que vocês devem fazer a partir do ano que vem? Eu vou te responder, Poliana, só vou pedir licença um minutinho só para expressar direito, porque a pergunta da Mânia, eu entendi como a democracia, de uma forma geral, daí eu entendi no âmbito da liberdade de expressão. Mas no âmbito se eu acredito no voto como uma escolha democrática e uma liberdade, plenamente. Sim. Eu acredito que é o único, além da nossa capacidade de reclamar, de cobrar nossos políticos, o voto é onde a gente vai poder mudar esse político se a gente não gostar dele. Então, eu acredito plenamente, e a nossa campanha é justamente por isso, porque nós acreditamos nos processos democráticos e na possibilidade de a gente fazer a troca daquilo que não está funcionando, né? Sim. Escolhermos outro. Bom, vamos lá, Poliana, Vamos lá, então. Retomando aqui. por favor. Você, sobre a Mânia falar, né? Sobre, justamente, vocês estão há 12 anos aí já de Sim. caminhada, fazendo essa campanha, né? Levando informação sobre a conscientização do voto. Mas você também disse pra gente anteriormente aqui nos bastidores que vocês também devem iniciar aí um processo que, a partir do ano que vem, vocês devem acompanhar mais depois da política. Por quê? Vocês fazem um trabalho a cada 2 anos. Obviamente, ele fica mais intensificado aí no período de 40, 60 dias antes da campanha. Mas agora vocês também querem ficar mais participativos dentro da Câmara Municipal, juntamente com o chefe do Executivo. Como que isso deve acontecer? Sim, importante pergunta. E até aí eu peço licença também para apresentar as entidades que estão conosco nessa campanha, que eu acho muito importante salientar. A UEPP, juntamente com a ACIP, Associação Comercial e Empresarial do Presidente Prudente, o CIESP, Diretório de Presidente Prudente, a BPW, Presidente Prudente, Sebrae está conosco também, nos colaborando com essa campanha, a OAB também, de Presidente Prudente, as cooperativas de crédito Sicredi e Sicob, as sortimistas. Então, todas as entidades estão junto conosco pensando e elaborando essa campanha do voto consciente. E dentro de uma de nossas reuniões, surgiu já realmente a ideia de dar mais um passo nessa campanha, que seria a gente, no pós-eleitoral, a gente criar uma comissão dessas entidades, com representantes de todas as entidades de OEPP, para acompanhar o trabalho dos vereadores, do prefeito. Então, a gente ter essa comissão, tendo um olhar mais acuado a como está sendo o processo político dentro de Prudente. Então, continuar nos próximos anos, inclusive, apresentando projetos de lei. Muitas vezes a gente quer que mude alguma coisa na cidade e fica esperando que esse projeto de lei nasça de um vereador. Não, nós podemos apresentar, a sociedade civil pode e deve apresentar projetos de lei através de um vereador, colocar em votação. Então é importante esse trabalho de continuidade, de fiscalização e acompanhamento dos trabalhos dos nossos legisladores e do nosso administrador municipal. Já foi feito algo antes com os próprios pré-candidatos, com os próprios pré-candidatos, né? Daqui a pouco são pré, mas daqui a pouco serão Sim. candidatos, de vocês passarem algum tipo de treinamento e acesso à informação para que essa informação seja disseminada através deles também? Então, nós discutimos sobre a possibilidade de fazer isso. Até a gente chegou a pensar de, na OAB, fazer uma palestra, né, e levar os candidatos, mas aí nós decidimos não fazer pelo seguinte: primeiro, são muitos candidatos. Hoje nós temos, se não me engano, são 14 candidatos por partido. Eu não sei, mas deve dar em torno de 150, 200 candidatos a vereador. Então, é bastante gente. E entra em algumas situações que a gente não sabe ainda se seria adequado para as entidades da organização civil fazerem. Porque isso daí, de repente, deveria ser talvez até uma proposta de Estado, né? Uma proposta do próprio TSE, da própria legislação. Tem algum tipo de orientação, de cursinho, de validação desses candidatos. Então, foge do escopo daquilo que a gente poderia fazer. Então, nós decidimos não adentrar
nessa seara aí por não entender que nós não temos competência para isso. Já tem uma data prevista para começar? Nós já começamos, na realidade, a produzir os materiais. O nosso cronograma é assim: em julho, vamos já começar a dar algumas pinceladas nos meios de comunicação, né? Porque as eleições são 6 de outubro, então temos julho inteiro, agosto e setembro. A maior força da campanha realmente ela vai crescendo conforme vai chegar Mais próximo, mais né? próximo. Mas a gente já quer começar a fazer algumas pinceladas, algumas pitadas nas mídias e nos meios de comunicação para já ir botando na cabeça sobre a responsabilidade. Quando chegar próximo, ainda não marcamos a data, nós vamos continuar fazendo esse ano nossa sabatina com os candidatos a prefeito. A gente não sabe ainda ao certo quantos serão, não sei se serão meia dúzia, 7, 8, 5, mas enfim, a gente vai abrir essa sabatina, que é uma série de perguntas, vai ser na OAB, no auditório da OAB, transmitido por todos os canais, inclusive convido vocês a estarem lá conosco e transmitir também, onde a gente faz de forma democrática com todos os candidatos, só se ele não quiser ir, né? Mas com todos os candidatos, uma série de perguntas para conhecer melhor o candidato, entender melhor o candidato. E volto a dizer, a gente vai fazer só com o de prefeito, porque são poucos, não são tantos. Não dá para fazer com 150 candidatos a vereador. Seria bom que fizesse, mas não dá. Porque na verdade a conscientização do voto também tem que estar no candidato, né? Exatamente. Também. Então a gente agradece a participação de Renato Michelis, aí, o empresário e presidente da UEPP. Muito obrigado, Renato. Eu que agradeço a oportunidade. Já estamos lançando a campanha aqui, já é um start aí oficial aí da gente tá trabalhando. Excelente, que seja cada vez menor aí essa abstenção. A gente espera que com a campanha de vocês a gente possa chegar aí no final de outubro, fazendo a contagem e falando, olha, é um novo recorde, não uma abstenção muito pequena, né? Menor abstenção e melhor a qualidade dos nossos eleitos. Exatamente, Sempre a gente vai estar mais. acompanhando tudo isso e aquilo que você disse, né? Tirar um pouquinho do tempo para fazer essa análise aí de candidato. E também, né, quando você fala da abstenção, eu falo assim, questão dos votos nulos e brancos, que também tem uma quantidade, assim, bem exagerada, né? Então as pessoas, elas Aqueles falam... que vão às urnas, mas também não manifestam seu Você voto, falou uma né? coisa importante, Mara, porque às vezes, principalmente a prefeito, o pessoal às vezes vai com o nome do prefeito na cabeça, E mas chega lá e esquece. não, do prefeito ele vota, mas ele não Ele dá anula importância de, vou pro votar na vereador. legenda aqui e não escolhe o vereador. Pra gente estar finalizando aqui, Renato, você falou assim, a gente escolhe uma roupa, a gente escolhe um filme, por que não parar e escolher um candidato? Hoje em dia, no meio de tanta informação, tanta tecnologia e rede social, o que você acha que seria um meio hoje mais certeiro, porque por conta até mesmo das fake news, por exemplo, que invadem as redes sociais, de estar escolhendo e avaliando aquele candidato, do seu ponto de vista? Eu acho que todos os meios de comunicação são válidos, né? E cada um tem que ter o discernimento de procurar saber se aquilo é verdade ou não. Eu acho que as pessoas acabam buscando a informação e vão encontrá-las em algum... chegou na mídia social uma coisa que, mas essa coisa é tão absurda, não pode ser verdade. Você vai pesquisa, você vai descobrir que não é verdade. Não é fácil, não é difícil. Basta ter um pouquinho de bom senso. Mas todas as mídias são necessárias porque hoje a gente é multimediático. A gente recebe informação de todos os lugares, né? E muita informação. Então isso é bom, é difícil, mas é bom, né? A gente consegue tirar mais dúvidas sobre essas opções. Porque a política é um assunto que vai surgindo outro, né? Antigamente as pessoas não gostavam de falar de política, né? E hoje elas gostam, mas eu também quero deixar minha gratidão por você ter aceito participar conosco aqui no nosso podcast, né? E olha só, o nosso podcast, ele tem um nome, Você é o Seu Projeto Mais Importante. Eu acho que casa muito com esse tema, né, do voto consciente, porque somos importantes para uma sociedade. Exatamente. Muito Com obrigada. certeza. E para Obrigado. você que às vezes não votou nas últimas eleições ou que tem algum familiar, que você também seja esse agente de mudança aí dentro da sua casa, dentro da sua família e possa aí levar essas pessoas até as urnas nas próximas eleições. Muito obrigada e você acabou de assistir o 4º episódio do BPW Cast. Até a próxima.